Porque muitas pessoas têm essa atração por investir em imóveis, né? Se a gente olhar culturalmente, né, a gente tem esse histórico de inflação alta, principalmente da década de 80 e 90, né? Você ter um imóvel pode te gerar a possibilidade de um fluxo mensal de renda, de aluguéis, e além disso, o imóvel ele é um investimento real. Você sabe onde está, você pode tocar, você vê, então isso desperta, né, nas pessoas essa atração. E atualmente, com a taxa de juros muito baixa, né, em 6,5%, tem aumentado bastante a oferta de fundos imobiliários focados justamente em investir em imóveis que geram renda para os cotistas. E a nossa questão é aqui, será que vale a pena? Vamos começar então descrevendo o que são os fundos imobiliários, né? Então, como os fundos de investimento tradicionais, é um tipo de investimento em que você vai delegar a decisão para um gestor profissional. E nesse caso aqui, qual é a decisão? É de fazer investimentos em aplicações cujos rendimentos estejam atrelados ao mercado imobiliário. Então aqui no caso, mais obviamente, imóveis em si, mas também podem ser papéis de renda fixa, como a letra de crédito imobiliária e o certificado de recebível imobiliário, que tem rendimentos atrelados a esse mercado, e até mesmo ações de empresas que atuam nesse setor. Por exemplo, administradoras de shopping center, construtoras em si e algumas outras que estejam relacionadas. Para a nossa análise aqui, a gente vai focar basicamente no investimento em imóveis em si, porque essa é a grande finalidade de quem procura esse tipo de investimento. E quais são os principais tipos de fundos imobiliários, né? Normalmente a gente acha que é mais fácil filtrar os tipos, né, com base nos imóveis que são adquiridos. Então, esse aqui é um fundo com foco em shopping center, em salas comerciais, em imóveis residenciais, em galpões. Mas na verdade isso aqui é muito micro, ou seja, você está indo no nível já do investimento em si, né? Vamos voltar um pouco e analisar no nível macro. Então, como que se ganha dinheiro com imóveis? Qual que é a fonte, né, desses ganhos? Então, basicamente, pode ser com a venda do imóvel, então é o que a gente chama de ganho de capital. Você comprou um imóvel por um valor e vende por um valor maior. E também pode ser a partir de aluguéis, ou seja, o seu imóvel te gera uma renda, então todo mês você vai receber esse aluguel, que ele vai ser um rendimento sobre o valor que você investiu para adquirir o imóvel. Então, com base aqui nessas duas fontes de ganhos, é que a gente pode distinguir melhor os principais tipos de fundos imobiliários. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui o primeiro tipo principal de fundo, que é o de incorporação e desenvolvimento. Então, basicamente, o foco dele é adquirir terrenos ou então imóveis em estágio de construção, e a ideia é finalizar os projetos e lucrar com a venda dele e eventualmente uma locação futura, mas principalmente com a venda, né? Então, nesse caso, é um tipo de fundo que envolve mais risco, por quê? Você tem a construção em si que pode atrasar, que pode ter algum acidente, pode não sair. A questão de licenças, principalmente junto a prefeituras, licenças ambientais que podem atrasar a habilitação do imóvel para venda ou locação. E o tempo, né? Normalmente aqui, se você adquirir um terreno, um imóvel que está muito no começo, você vai ter que esperar toda a construção dele antes dele começar de fato a gerar alguma renda, ou da venda ou dessa locação, para devolver o valor que você investiu e mais um rendimento, né? E o prazo aqui pode chegar assim até 10 anos, dependendo do tipo de fundo, né? Porque normalmente você considera o prazo da construção, da habilitação e venda, e tem que colocar ali uma margem também se der alguma coisa errada. Esse tipo de fundo aqui costuma ser mais restrito, né? Basicamente exigindo um valor maior de investimento inicial e também mais voltado para investidores experientes, né? Às vezes classificados como qualificados, né? Então não é o tipo que a gente vê de forma mais ampla aí sendo ofertado para os clientes do varejo. O segundo tipo mais conhecido de fundo é o que tem como foco a geração de renda. Então nesse caso aqui a gente está falando da aquisição de imóveis que já estão prontos e muitas vezes já estão até locados, e o rendimento de quem investe vai vir justamente dos aluguéis que vão ser pagos pelos imóveis que são adquiridos pelo fundo. Então, por exemplo, se você investe R$5.000 num fundo desse tipo e recebe anualmente R$250,
que são distribuídos pelo fundo com base nos aluguéis, você vai ter um retorno de 5% ao ano. É uma conta simples disso dividido pelo valor inicialmente investido, né? E além desse rendimento distribuído, você também pode lucrar com a valorização dos imóveis. E isso vai se refletir como? Não é um dinheiro que vai ser distribuído porque o fundo não vai ficar vendendo os imóveis toda hora. A ideia não é essa, né? Então, essa eventual valorização vai se refletir o quê? No aumento de valor da cota, né? Então, por exemplo, se você comprou 100 cotas com aqueles 5 mil reais, o valor médio, né? O custo médio aqui foi de 50 reais por cota. Qualquer valor que você vender acima disso, você já vai estar tendo um ganho, né? Sem necessariamente que o fundo tenha que vender os imóveis. Claro que num momento ou outro esses imóveis podem ser vendidos quando a perspectiva já não for mais boa ou o imóvel se desenquadrar dos tipos de imóveis que podem, né, compor esse fundo, mas a ideia é montar uma carteira mais estável e que gere aluguéis e isso sirva como rendimento para quem investe no fundo. Aqui a gente está falando de um risco menor em relação ao fundo de incorporação, porque os imóveis já estão prontos e o rendimento aqui também já tem um prazo menor para voltar para quem investe, né? Mas não significa que seja um produto livre de risco, tá? Não é uma renda fixa, a gente vai explicar ali nos pontos de atenção para você tomar cuidado, porque esse 5% aqui não é algo garantido. Ele vai acontecer se e quando os imóveis estiverem alugados e você conseguir ir renovando esses contratos em condições semelhantes. Bom, então para quem quer investir, né, em algo que está relacionado ao mercado imobiliário, por que valeria a pena fazer isso via um fundo imobiliário e não adquirir um imóvel diretamente, né? Uma das principais vantagens é a questão do valor mínimo, que é bem mais baixo. Num fundo imobiliário aí, assim, a gente tem vários tipos disponíveis no mercado e você consegue começar com valores super baixos, assim, R$20, às vezes até menos. Para você comprar um imóvel, por menor que seja um apartamento, uma sala comercial, o valor ainda é bem maior, você não consegue comprar só uma fração desse imóvel, né? E também a questão da diversificação, né? Se você decidisse falar, não, mas eu realmente quero comprar um imóvel diretamente, seria difícil você ter o valor para comprar vários imóveis. Aqui você entra com um valor menor e você está comprando uma pequena cota de um fundo que é composto por diferentes tipos de imóveis. Então você também está diversificando o seu investimento. E a questão da liquidez. Aqui vamos fazer um adendo, porque esse tipo de fundo, diferente dos fundos de investimento ali tradicionais, como um fundo de renda fixa ou um multimercado, que quando você investe e depois precisa de dinheiro, você vai lá e pede o resgate, coloca o valor e ele cai na sua conta. Aqui essas cotas são negociadas em bolsa. Então você pode investir comprando essas cotas na bolsa ou quando é feita uma captação inicial, você disponibiliza o seu dinheiro lá na corretora ou no banco, por exemplo. E ao longo do tempo, se você precisar desse dinheiro de volta, você tem que vender essas cotas na bolsa como você faria com uma ação, né? Então, assim, pode parecer um pouco mais complicado e menos líquido do que um fundo de investimento tradicional, mas com certeza é mais líquido do que vender um imóvel. Você não consegue vender um imóvel do dia para a noite, mesmo que você baixe muito o preço, você ainda tem uma série de burocracias com registro no cartório. Se o comprador vai financiar, ele tem que passar pela burocracia do banco, de liberação de recursos e tal. Então não é tão fácil você converter os recursos de um imóvel para dinheiro novamente, em comparação a um fundo imobiliário. Além disso, você tem a gestão profissional. Então não só você vai ter um gestor que vai olhar o mercado de imóveis e selecionar os imóveis que estão com um preço mais atrativo, que tem uma possibilidade de um aluguel melhor, que vai gerar um bom rendimento, mas você também tem a questão administrativa, ou seja, o fundo vai ter uma estrutura para lidar com os inquilinos, para fazer os contratos de aluguel, cobrar esses aluguéis, ver a questão de pagamento de impostos, condomínios e todas as questões que são atreladas ao dia a dia de manter imóveis. Então isso para um investidor, pessoa física, pode ser muito interessante e que não está acostumado a lidar direto, você não vai precisar dessa burocracia de lidar com o inquilino, por exemplo, e com tudo que vem junto com o dia a dia de um imóvel. E por último, a questão de isenção de IR. Então, tudo que for distribuído pelo fundo, né, como rendimento, que é fruto desses aluguéis, para pessoas físicas que investem em grandes fundos, que têm vários cotistas, é isento de imposto de renda. Essa aqui talvez seja uma das maiores vantagens, porque se você, como pessoa física, alugar um imóvel, né, esse rendimento vai entrar na sua base tributável.
né? Enquanto que aqui não, o que for distribuído, já for declarado para o fundo, já vai chegar líquido para você sem nenhum desconto. Então, é uma boa vantagem também. Mas nem tudo são flores, né? Então, a gente colocou aqui alguns pontos de atenção que você tem que considerar antes de investir, né, nesses fundos imobiliários voltados para renda, para você não acabar, né, caindo em alguma armadilha, um fundo que você achava que ia dar um bom rendimento e não consegue alcançar isso e até travar o seu dinheiro em um negócio ruim, né? Então, primeiramente, você tem que considerar os tipos de imóveis e contratos que vão ser colocados no fundo. Então, por exemplo, tipos de imóveis, né? Em períodos de crescimento econômico, a economia está indo bem, um investimento em lojas de shopping center pode ser muito bom, porque elas pagam um aluguel que tem um componente fixo e também um componente variável que flutua conforme as receitas das lojas. Porém, no período recessivo, pode ser que essa parte variável fique zerada e que as lojas até tenham que fechar. Então, um fundo que tinha um rendimento melhor dos aluguéis passa a ter um rendimento menor, né? Nos casos dos tipos de contrato, né? Se você está num fundo que tem foco em apartamentos residenciais, é um tipo de contrato mais curto, mas que você não pode fazer reajustes a mercado todo ano, né? Normalmente você tem um contrato de 3 anos que vai ser reajustado anualmente pelo IPCA, então mesmo que nesse período os imóveis tenham se valorizado muito e poderiam ser alugados por um valor bem maior, você não pode arbitrariamente ir lá e ajustar antes do contrato acabar. E o seu inquilino também não necessariamente vai renovar após esse prazo, e se ele sai antes, existe uma multa, mas nem sempre ela é proporcional a todo o período que falta para o contrato acabar, né? Já no caso de contratos comerciais, às vezes você consegue trabalhar com períodos maiores, né? Porque a empresa tem um caixa maior, ela tem uma previsibilidade maior, e até trabalhar com contratos atípicos, que são aqueles que, se o inquilino sair antes do prazo total, ele tem que pagar uma multa que equivale a todo o prazo contratado, e isso dá uma maior garantia de rendimento para quem investiu no fundo. Além disso, aqui é muito importante frisar a variação no rendimento, que é o que a gente comentou lá, aquele 5% que a gente deu de exemplo, né, para a pessoa que investiu 5 mil e está recebendo 250 em média todo ano de rendimento. Aquilo não é uma renda fixa. Se você comprasse uma LCI pré-fixada, por exemplo, que te fala, eu vou remunerar 5% fixo todo ano, o banco tem aquela obrigação, independente dos resultados dele, a não ser que ele venha quebrar, mas fora isso, ele tem aquela obrigação. Tendo um resultado melhor ou pior, ele assumiu porque é uma dívida. Aqui nesse caso não é, são contratos de aluguel. Então, se reduz o valor dos aluguéis na hora da renegociação, ou então os imóveis ficam desalugados, que a gente fala que é a vacância, né? Sobe a vacância, você não tem aquela garantia de rendimento, né? Então agora, com a taxa de juros baixa, por exemplo, a gente está num patamar historicamente baixo de 6,5%, um rendimento de 5% ao ano, que é isento de imposto, pode parecer muito atrativo. Mas no ano que vem, por exemplo, se esse CDI vai para 8%, o 5% já não pode ser tão interessante assim. E se você tiver uma vacância ali e de repente menos gente pagando o aluguel, esse 5% pode cair para 4%. Então tem que tomar cuidado porque isso aqui não é uma renda fixa, ok? A questão dos custos também. Como todos os fundos de investimento, os fundos imobiliários também têm o que a gente chama de taxa de administração, né? E normalmente vão ser taxas um pouco mais caras que um fundo de renda fixa, por exemplo, porque aqui você precisa de um gestor especializado em mercado imobiliário, que conheça, você tem toda a equipe que cuida do dia a dia dos imóveis, então é interessante você comparar taxas de administração entre fundos imobiliários, né? Não necessariamente comparar com um fundo de renda fixa, porque a expertise aqui é bem diferente. Só que ele vai ter outros tipos de custos, né? Normalmente a taxa de administração fica bem destacada quando você recebe uma proposta de investimento. Mas tem outros 2 custos que podem ficar ocultos e impactar bastante na rentabilidade final para você. Então, um deles que faz bastante diferença é a custódia. Como essas cotas aqui dos fundos são negociadas em bolsa, também pode existir essa cobrança que é a mesma feita para ações, né? Então, é um custo de manutenção, normalmente cobrado mensalmente, para manter lá a sua carteira de ações e, no caso aqui, de fundos imobiliários, né? Então, é preciso verificar se existe essa cobrança por parte da corretora. Além disso, se é um fundo novo que está captando recursos pela primeira vez para comprar imóveis, ou um fundo já existente que está captando mais dinheiro para ampliar a carteira, né? Tem um outro custo que pode ser bem caro, que é o que a gente chama de taxa de colocação.
né? Isso aqui vai ser pago pelo fundo para as corretoras e bancos que tiverem distribuído o fundo, né, como uma forma, como uma comissão, né, para eles distribuírem isso aos seus clientes, né. Então, a gente já viu casos aqui em que essa taxa de colocação chegava a mais de 4% sobre o valor inicialmente investido. Então, imagina, se a gente voltar naquele exemplo ali, se o seu rendimento esperado para o primeiro ano fosse de 5%, e você pagar uma taxa de colocação de 4%, já foi o seu rendimento do primeiro ano praticamente todo, né. Então, tem que tomar muito cuidado, porque geralmente isso aqui vem em letras miúdas e não fica muito claro a princípio, quando você recebe a oferta para investir nesse tipo de fundo, né? Outra questão é a tributação. A gente falou da isenção para os rendimentos que são distribuídos, né? Então, aquilo que realmente você receber na sua conta ali distribuído é isento. Porém, se você investiu lá os R$5.000 e adquiriu 100 cotas e cada um custo médio de 50, se você for lá e vender cada cota por 100, você teve um ganho de 50, né, sobre cada cota. Sobre esse ganho, vai incidir, sim, imposto de renda. E ele é na faixa de 20%, independentemente se você ficou 1 mês, 6 meses, 2, 10 anos investido. É uma alíquota fixa, ela não diminui. Então tem que tomar cuidado, porque realmente o rendimento é isento, mas se você vender a cota e tiver esse ganho, você vai ser tributado. E o último aqui é a questão de variação de cotas. A gente falou, né, que a cota pode se apreciar quando os imóveis se valorizam, mas elas também podem se reduzir se os imóveis se depreciarem. E aqui é uma questão importante, porque os imóveis não ficam sendo valorizados todo dia. Diferentemente, por exemplo, de um título do Tesouro Direto que você vê lá o preço todo dia, você não fica avaliando o preço dos imóveis todo dia. Isso acontece de tempos em tempos, o mercado acaba fazendo algumas estimativas, mas assim, a grande maioria dessas variações de cota seguem muito o exemplo do que acontece com ações, ou seja, são, né, ali as forças de demanda e oferta. Então, se você tem um investidor muito grande, que tem um valor considerável nesse tipo de fundo, e um dia ele resolve sair, zerar a posição dele, ele vende muitas cotas, ele pode derrubar o preço da ação. E o contrário também é verdadeiro, né? Se ele entra investindo muito, ele faz o preço subir. E aí você que está lá tomando a sua decisão de investimento, começa a olhar a cota e pode achar que, nossa, essa valorização então é muito boa, significa que o fundo vai continuar se valorizando, que os imóveis aqui estão aumentando muito de valor. E pode não ser isso. Então tem que tomar cuidado para não tomar a sua decisão de investimento com base só nessa variação, né, no histórico de variação das cotas e no rendimento médio, porque isso pode mudar. Tem que olhar com cuidado o prospecto do fundo, que tipo de investimento é feito, os tipos de imóveis, os tipos de contrato e olhar qual que é a perspectiva dali para frente. A gente viu aqui que investir em imóveis por meio de fundos imobiliários pode ser uma forma bem eficiente, principalmente por conta do valor baixo, né, da diversificação e liquidez para você resgatar o seu dinheiro se for necessário e a isenção de imposto de renda para os aluguéis que são distribuídos. Porém, é bem importante você prestar bastante atenção naqueles pontos que a gente mencionou, principalmente os tipos de imóveis e a variação na renda, né? Porque dependendo do tipo de imóvel e de contrato em que o fundo se foca, você pode hoje ter os 5%, mas lá na frente esse rendimento cair bastante ou até ficar zerado por um prazo. E a gente já sabe, né? Se não tem rendimento, o fundo continua tendo as despesas administrativas. Então você não pode só ficar no 0 a 0, mas pode até perder dinheiro. Principalmente se as cotas se desvalorizarem porque os imóveis perderam valor. Então, olhe com bastante atenção antes de decidir.